Olá, hoje o Money Report recebe o Rodrigo Emuchastegui, ele é CMO da EdTech Evolucional. Rodrigo, bem-vindo, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Explica pra gente o que é Evolucional. A Evolucional é uma empresa de educação baseada em evidências, né? Então nossa missão hoje é fornecer indicadores e dados para escolas de forma que elas possam tomar decisões estratégicas e pedagógicas, né, ao longo do ano, para que elas possam melhorar o ensino na escola e alguns processos também, né? Me fala da criação da Evolucional. Geralmente uma startup ela é criada para resolver um problema do seu cliente consumidor. Qual foi o problema que vocês viram que resultou na criação da Evolucional? A Evolucional ela não nasceu com a missão de trazer indicadores, né? O primeiro projeto da Evolucional foi uma plataforma de ensino adaptativo, né? O que é essa plataforma? É uma plataforma que tem uma trilha de conteúdo para estudantes baseado na proficiência dele e no aprendizado dele, né? Então, essa foi nossa missão inicial, mas o grande primeiro desafio foi conseguir vender esse produto para uma escola. Por quê? Basicamente, a gente estava vendendo para uma escola paralela, né? E isso é muito difícil de convencer a escola a comprar. Mas, paralelo a isso, a gente percebeu que para diagnosticar os estudantes, a gente tinha que avaliar os estudantes. E para isso a gente tinha um simulado Enem. Com os poucos clientes que a gente tinha na época, a gente percebeu que esse simulado era um simulado muito elogiado. E foi uma das primeiras decisões que a gente tomou, foi reformular o nosso market mix e a gente decidiu focar em simulado Enem. Então a gente abandonou a plataforma de ensino adaptativos e focamos no simulado e falamos assim, bom, primeiro vamos nos tornar a melhor empresa de simulados do Brasil, para depois disso a gente partir para outros produtos derivados desse. Então essa é a nossa missão inicial, foi exatamente fornecer esses simulados para as escolas. Legal, e como é que é esse simulado de vocês? Qual que é o diferencial? Nosso primeiro produto, que é o simulado Enem, construir um simulado Enem não é uma coisa tão simples, né? A questão do Enem, ela avalia habilidades e competências, ela é um pouco diferente de uma questão de FUVEST, né? Outra característica muito clara das questões Enem é que as alternativas que existem, né, múltipla escolha, elas têm que ter uma razão de existir, ou seja, a alternativa incorreta ela tem que ter um erro cognitivo previsto do aluno para que ele marque aquela alternativa. Então é muito difícil elaborar uma questão de Enem, no nosso caso, como a gente vende simulados com questões inéditas, é muito difícil fazer isso. Então é algo que a gente aprendeu a fazer e muito bem feito, né? Então acho que esse é um dos primeiros diferenciais. Como é que vocês fazem as provas? Como é que vocês chegam a essas questões? Nós temos um time pedagógico, hoje metade da empresa é pedagógica, né? Estamos hoje com 70 pessoas, então aproximadamente 30 a 35 pessoas são pedagógicos, pessoas que estudam a matriz do Enem a fundo, né? Os assuntos que mais caem, enfim, toda essa característica do Enem, e a gente constrói provas a partir desse histórico que a gente vai estudando, né? Então essa é a forma como a gente faz. A gente produz as questões dentro de casa também, né? E também a distribuição de itens, né, que é o nome técnico dado às questões do Enem, são feitos também pelo nosso time pedagógico. Legal. E onde é que entra a análise de dados e processos? Ela vem depois da aplicação da prova, né? Então hoje os alunos fazem as provas, eles devolvem aquele cartão resposta com múltipla escolha para a gente tem alguns scanners rápidos e processamos os dados. Depois dos dados processados, a gente tem uma plataforma online com diversos indicadores, né, que mostram lacunas de aprendizado, pontos fortes, pontos fracos, para o aluno e para a própria escola. E aí que entra a análise de dados. Legal. Você pode detalhar um pouco mais esses dados que vocês conseguem descobrir? Então, os dados Evolucional eles servem para a escola e para os alunos, né? A gente tem indicadores para a escola e para alunos. Entre eles, por exemplo, o aluno ele consegue ver quais são os assuntos e habilidades e competências que ele teve mais dificuldade. Isso é super importante, principalmente no Enem. Ele consegue ver, em ordem de prioridade, as questões que ele deve mais estudar, que tiveram maior influência na nota dele. Ele consegue, através da nota que ele tirou no nosso simulado, simular em quais universidades ele conseguiria entrar através do SISU. Então ele consegue selecionar, por exemplo, o curso de medicina na primeira opção no estado do Rio de Janeiro. A gente consegue dar para ele, de acordo com o último SISU disponível, quais universidades ele conseguiria acessar. Ele consegue ver a redação dele por competência. Ele consegue ver todas as questões resolvidas em vídeo. Enfim, tem uma série de ferramentas ali para ele conseguir melhorar o aprendizado, né?
Para a escola a gente tem ferramentas muito semelhantes e alguns indicadores, por exemplo, que permitem que ela se compare com outras escolas do ranking, considerando os microdados, por exemplo, ou até escolas que fizeram nossos simulados também, mas aí, obviamente, a gente não abre quem são as escolas, né? Ela consegue se posicionar aí entre as escolas que estão trabalhando com a gente. Legal. O uso de dados hoje é uma realidade para empresas, para governo. De que forma que o sistema educacional pode se beneficiar da coleta e análise de dados? Hoje, um conhecimento geral de quem trabalha no mercado de educação sabe que a escola ela tem o costume de trabalhar muito em subjetividade, né? Ela toma muitas decisões com base em conversas e achismos, né? Isso é muito característico das escolas do Brasil, né? Então, a Evolucional ela traz informação e dados que ela realmente possa se basear em cima deles, inclusive mensurar depois de tomar algumas ações, né? Por exemplo, a gente não tem só avaliação Enem, a gente tem uma avaliação institucional, essa de forma online, que a escola pode avaliar, os alunos avaliam a escola, professores, diretores, os próprios pais, todos os stakeholders ali da escola podem ser avaliados e a gente gera indicadores que a escola possa ver, por exemplo, ter uma percepção se os pais dos alunos acreditam que aquela escola tem segurança suficiente para ele, por exemplo, são os dos dados, né? Então, a gente tenta trazer esse conceito de educação baseada em evidências em diversos espectros da educação que permitam que a escola tome decisões baseadas em dados e não em achismos. Legal. E vocês pretendem evoluir o serviço de vocês de que forma? Nós estamos agora incorporando novas ferramentas. Nosso objetivo principal é a gente conseguir colocar ferramentas dentro do que a gente já tem sem onerar a escola, né? A gente sabe que isso é super importante. Mas de próximos passos, por exemplo, a gente está trabalhando agora num simulado adaptativo, né? Então, num simulado que a gente possa permitir de forma online que os estudantes façam com menos itens, respondam menos questões e assim a gente já consiga diagnosticar ele, dando questões que estão mais próximas à proficiência dele. Legal. Como é que funciona na prática isso? Na prática ele faz uma questão, se ele erra a questão a gente dá uma questão mais fácil, se ele acerta a gente dá uma questão mais difícil e aí vai convergindo até a gente chegar na nota dele. Rodrigo, para finalizar, há quem diga que falta dinheiro nas escolas brasileiras e que isso é um problema que prejudica a educação. Há quem diga que o problema não é dinheiro, é gestão. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu diria que é um pouco dos dois, mas em relação à falta de dinheiro, eu diria que é muito mais algo relacionado à forma como o dinheiro é empregado, o uso do dinheiro, do que a falta dele, né? Então, do que a gente estava falando agora há pouco, né? Investir em dados é uma forma que você consegue ter um retorno do que você está fazendo e que vai te dar muitos insumos para você tomar decisões, né? Mas eu acredito que sim, esse é um problema bem comum aqui nas escolas brasileiras. E os gestores estão conscientes desse problema? Não, acredito que não. Então, ainda tem essa ideia de que o empírico funciona? Acredito que sim, e é uma característica brasileira também, né? Muitas escolas têm gestão familiar, empresas que têm gestão familiar, elas têm um pouco dessa característica, né? Trabalhar com menos indicadores e mais no dia a dia e vai ajustando e apagando incêndios, né? Acho que isso é muito mais uma característica das empresas brasileiras do que da escola propriamente dita. Como é que se muda essa realidade? Mudando a cultura. É difícil, a gente internamente tenta muito isso, né? Hoje a gente tem alguns programas que a gente ajuda a escola a mudar esse tipo de cultura e de pensamento, né? Com videoconferências que a gente faz com as escolas, já tudo dentro do nosso produto também. Então a gente tenta mudar esse pensamento do gestor, né? Eu acho que isso daí é uma característica que tem um processo lento de mudança, mas eu acredito que principalmente agora no mercado de educação, isso está começando a ficar um pouco mais em evidência e talvez tome um pouco mais de velocidade. Legal, agora para finalizar de verdade, como é que está a taxa de crescimento de vocês? Nós estamos crescendo a taxa de mais ou menos 250% ao ano em faturamento, né? E 150% ao ano em número de escolas. Quantas escolas hoje? Hoje são 2.400 escolas em todo o Brasil, são mais ou menos 700 cidades. Aqui em São Paulo acho que a gente tem mais ou menos umas 500 escolas aproximadamente. Legal. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.